Hoje vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Ela foi descrita pela primeira vez em 1974 pelo médico Herbert Freudenberger. Ele descreveu como um estado de esgotamento físico e mental causado pela vida profissional. A partir de então, essa síndrome ficou sempre e atualmente é relacionada às atividades de trabalho, às atividades profissionais. No final do ano passado, a Organização Mundial de Saúde classificou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Em inglês, o termo burnout significa queimar por completo, se esgotar completamente. Então, nós vamos passar a chamá-la de síndrome de esgotamento profissional, que leva a um distúrbio emocional e até mesmo físico em relação às atividades de trabalho, que provocam estresse, exaustão, ansiedade e outros sintomas que nós vamos ver mais adiante. E, consequentemente, leva ao esgotamento físico e mental, impossibilitando o indivíduo de exercer qualquer tipo de atividade, tanto profissional como nas suas atividades pessoais particulares também. E o que causa a síndrome de burnout? Geralmente, esses pacientes eles estão trabalhando num contexto onde não se respeita o horário de entrada e saída do trabalho, há uma falta de integração entre as equipes ou entre a sua própria equipe. Os prazos de entrega e as metas são irrealistas, são muitas vezes inalcançáveis. Os chefes são abusivos no trato com as suas equipes. Há um aumento de carga de trabalho sem nenhum tipo de recompensação. Há uma falta de clareza em relação aos objetivos e propósitos da equipe e da empresa como um todo. Geralmente, essas são as condições que geram a síndrome de burnout. Agora, tem pessoas que estão mais expostas a essa síndrome do que outras. Geralmente, são pessoas que já trabalham no ambiente que por si só já é um estresse, e muitas vezes em jornadas duplas. É o caso do médico, do policial, do bombeiro, de professores, que normalmente já estão numa condição de estresse, de cobrança, de resultados, né? É o médico diante de uma situação de urgência, é o bombeiro diante de um incêndio que ele tem que salvar vidas, é um policial em confronto com bandidos. Esses profissionais normalmente têm uma chance de ter maior a síndrome de burnout, principalmente se começarem a fazer horários múltiplos, né? Horários de trabalho em duplicidade. Né? E quais são os principais sintomas da síndrome de burnout? O sono desregulado, falta de sono, a insônia, o excesso de sono são os sinais. Falhas de memória, dificuldade de concentração, seja no trabalho, seja na sua vida privada. O cansaço constante de intensidade variável, mas quando começa a se tornar mais grave, começa a se tornar mais intenso. A ansiedade, problemas intestinais, que já começa muitas vezes a ter reflexo orgânico, né? A irritabilidade, o indivíduo fica muito irritado com qualquer coisa que normalmente não o irritava, passa a irritá-lo, né? Ele começa inclusive a ter baixa imunidade, então fica propenso a infecções que normalmente o organismo dele tinha defesa para isso, né? E falta de motivação, quer dizer, ele não se vê mais motivado para nada, né? Pode muitas vezes entrar em depressão profunda, inclusive, né? E como se trata a síndrome de burnout? É evidente que a primeira coisa a se fazer é tirar o paciente desse ambiente, né? Tirar o indivíduo desse ambiente de trabalho que está sendo a fonte dos problemas dele, né? Então tem que afastar ele do trabalho e fazer tratamento psicológico, psicoterápico, então com terapias, com psiquiatra, com psicólogos e com medicamentos. Agora, tão importante quanto a terapia e ao medicamento são as atividades paralelas que ele tem que desenvolver, né? Então é necessário que ele tenha atividades externas ao trabalho, à sua residência, atividades físicas, conviver mais com a família, conviver mais com amigos, reservar mais tempo para atividades de lazer, para os seus hobbies, viajar mais, ou seja, sair desse ambiente de trabalho sufocante e estressante.
É evidente que ele tem que reservar o horário dele para o trabalho, mas saber separar o horário de trabalho e o horário das suas atividades externas, que são tão importantes quanto o trabalho, né? Isso faz parte da nossa vida, você conjugar uma atividade de trabalho saudável com outros tipos de atividades, né? Como eu falei, atividade física, atividade com amigos, com a família, atividades sociais, viajar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, entre outras coisas. Eu acho que, resumidamente, é isso que temos a apresentar hoje.